Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. O vídeo de hoje traz um assunto polêmico, um assunto que gera até um pouco de discussão entre algumas pessoas, é difícil de ser compreendido e entendido por muitas pessoas. Toda autoridade instituída por Deus, de onde vem essa afirmação? Será que é Deus que coloca os governantes no poder? Será que isso é verdade? Antes de ir para o vídeo, eu quero deixar bem claro que a intenção desse vídeo não é tomar partido político nenhum, não é defender governo A ou governo B, nem atacar governo A ou governo B, até porque esse vídeo ele serve para qualquer lugar, em qualquer tempo. A verdade bíblica ela não vai mudar, que você possa assistir esse vídeo até o final. Vamos para o vídeo. Paulo escreveu uma carta à igreja de Roma no momento em que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Inclusive ele, Paulo e alguns cristãos seriam condenados à morte por Nero, o imperador romano daquela época. E olha o que Paulo escreve aos romanos, em Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Galera, aqui Paulo estava dizendo que toda a autoridade era instituída por Deus, inclusive o imperador romano, que perseguia ele. E Pedro tinha um pensamento bem alinhado com o de Paulo. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Pedro mostra que seu pensamento estava totalmente alinhado com o que o apóstolo Paulo fala. E Jesus Cristo, quando foi questionado se deveriam pagar os impostos cobrados pelo governo, olha o que ele fala. Em Mateus 22, 21b. Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali Jesus estava afirmando que todos deveriam respeitar tanto o governo dos homens quanto o governo de Deus. A grande polêmica que esse assunto gera é que muitos não concordam com o governo que foi eleito. Acham que são governantes ruins, outros acham que são bons. Então cada um vai para um lado. Um acha que realmente foi Deus que colocou o governante lá, outro discorda. Mas existem algumas coisas que a gente precisa saber para que a gente consiga compreender isso. Primeiro, existe a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Eu já falei disso no vídeo anterior. A vontade absoluta é quando Deus escolhe exatamente quem ele quer e bota no governo, e a vontade permissiva é quando ele permite que o povo tome um outro rumo, siga um outro caminho, desde que esteja dentro daquilo que ele permitiu. Então, se um governante está no poder, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, nós precisamos respeitar. Isso é bíblico. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o fato de uma pessoa chegar ao poder não significa que aquela pessoa é aprovada por Deus. Quantas vezes a gente vê, principalmente no Antigo Testamento, Deus usando reis, governantes, tanto para abençoar o povo, quanto para corrigir o povo. Um exemplo disso é o que aconteceu no Egito. Em Êxodo 9, 12, diz o seguinte: mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Lá em Provérbios 29, 4 diz o seguinte: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Então a gente vê que muitas vezes Deus vai permitir que algum governante chegue ao poder para que o povo possa aprender, para que o povo possa ser exortado. O terceiro é que o fato de uma autoridade chegar no poder porque Deus instituiu não significa que a gente necessariamente tenha que concordar com a forma de governo que foi implementado, ou a forma que aquela pessoa governa. Todos têm o direito de discordar de um governo ou de outro. Só que a gente precisa respeitá-lo acima de tudo. A gente pode até protestar, mas a gente precisa fazer isso com ordem e com respeito. Nós precisamos lembrar que sempre temos que dar bom testemunho. E nós respondemos pelos nossos atos, e não pelos atos do nosso governante. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pessoal, pensando bem, a gente vai entender que toda autoridade, sim, foi instituída por Deus. Que se Deus institui as autoridades, se Deus permite que elas cheguem lá,
A gente precisa entregar a Deus, assim como a gente entrega as nossas dificuldades, os nossos sonhos, as nossas aflições a Deus, a gente também precisa entregar a Ele a nossa insatisfação com os governantes. A gente precisa orar, precisa colocar isso diante de Deus. E lembrar que todo protesto, crítica, manifestação deve sim ser feita com respeito. A Bíblia sempre pregou o respeito a todos, independente de quem quer que seja. Precisamos sempre dar o bom testemunho. Afinal de contas, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E eu gostaria de lembrar, essas verdades bíblicas que a gente está lendo nesses textos aqui, falando sobre as nossas autoridades, elas se aplicam a qualquer tempo, a todos os governantes que já passaram, os que ainda virão, de qualquer lugar. Eu não sei, talvez você esteja assistindo esse vídeo em 2021, quando ele foi gravado, mas talvez você possa assistir em 2022, 2025, 2030. Eu não sei quem vai estar governando nesse tempo, mas eu sei que a verdade bíblica não muda. Ela vai se aplicar a qualquer governo. Então que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa ser pessoas que cumpram o nosso dever com a sociedade, para que a gente possa fazer a nossa parte, e se a gente quiser protestar, se a gente quiser discordar, que a gente faça isso com argumentos da maneira correta, sempre com respeito. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, que você deixe aí o seu like, que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar participando. Deixa seu comentário aí e até o próximo vídeo.